Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia com as últimas notícias que a gente tem de lá, né? Essa notícia foi sugerida por Índio Vendedor, Escalou a Loba e mais um monte de gente. Aliás, foram várias notícias aqui. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu essas notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje, o que a gente teve de mudança foi novamente fracasso dos corredores humanitários. Mais uma vez tentaram fazer os corredores, mas os russos não param de atirar, então não tem como sair as pessoas, né? Chegou até o ponto dos russos oferecerem a saída para a Rússia, ou seja, Mariupol, por exemplo, fazer a evacuação dos civis em sentido à Rússia. É lógico, isso é um absurdo, porque isso aí vai deixar esse pessoal na mão dos russos para fazer propaganda, até para fazer prisioneiro de guerra, fazer como reféns de guerra, isso daí. Então esse é um absurdo completo. É muito mais simples fazer a evacuação por dentro da Ucrânia mesmo, que daí essas pessoas podem diretamente sair para cidades que ainda estão funcionando, né, na Ucrânia, que ainda não estão controladas ou em batalha contra os russos, e podem perfeitamente sair para outros países se quiserem, né? As principais batalhas continuam em Mykolaiv, Mariupol continua cercada, mas ainda na mão dos ucranianos. Kharkiv tem várias batalhas por lá, Sumi também teve muita batalha, teve muita destruição em Sumi. Aqui em Kiev, as cidades aqui próximas a Hostomel estão sofrendo muito, parece que o comboio está caminhando, está chegando perto delas ali e está destruindo completamente as cidades, são pequenas cidades. Então a ideia provavelmente é aquela que eu falei de vocês, eles pretendem fazer um cerco em Kiev, estão se movimentando para isso, né? Em Kharkiv há uma grande contraofensiva ucraniana que já chegou inclusive até a fronteira da Rússia, então eles estão ganhando terreno e existem algumas coisas impressionantes nisso daí, né? Por exemplo, o general-major Vitaly Gerasimov foi morto. É o segundo general russo que é morto nessa batalha. Curiosamente, ambos os generais do 41º Exército Russo, né? E o mais curioso dessa história toda é você notar a precariedade da tropa russa nessa região de Kharkiv. Esse general, né, ele foi morto em batalha, e daí o imediatamente inferior a ele comunicou-se com o exército russo para passar a notícia, né? Olha, temos o problema. E como é que a gente sabe que esse general morreu? Justamente porque foi interceptada essa mensagem entre o subordinado lá do general, o segundo em comando do exército, do 41º Exército, e o comando da tropa na Rússia, né? O cara ligou usando um telefone local, usando um chip local, que daí foi interceptado, né? E aí você pergunta, poxa, mas o que houve nisso daí e tal? Primeiro o chefe lá, o Dmitry Shevchenko, que é um chefe de alto escalão lá do FSB, que é a antiga KGB, que está em Tula, que é uma cidade russa, ficou chateado, ele estava ligando de telefone, como assim? O que aconteceu? Não sei o que lá. E daí pediu para eles usarem o ERA. O ERA é um sistema de telefone seguro que foi implementado pelo exército russo justamente para garantir a comunicação sem interceptações. Então seria um sistema com alta criptografia e coisa e tal, e dessa forma ele conseguiria falar sem ser interceptado. O problema é essa tecnologia que eles usaram exige redes de celular 4G ou 3G no mínimo, né? Só que eles destruíram todas as torres de 3G e 4G de forma que, de Kharkiv, né, a própria Rússia atacando, destruiu na área que ela está ocupando ali da cidade, ela destruiu todas essas torres, então o próprio celular dos russos mesmo não funciona na região, o que mostra realmente uma capacidade absurda de fazer merda do exército russo, né? Ou seja, o cara desenvolveu um sistema de criptografia para ser usado que requer as antenas funcionando, e eles vão lá e destroem as antenas. É uma coisa meio complicada, né? Porque você confiar em antena de celular para comunicação nessa altura do campeonato é realmente complicado. Enfim, parece que foi confirmada a morte desse general e mostrou-se que o pessoal está meio perdido sem saber o que fazer ali na região de Kharkiv do exército russo, justamente porque não conseguem comunicação direito. Aí o que acontece? Existe algum tempo atrás, a Rússia determinou que pessoal do exército russo não pode ter perfil em rede social, não pode colocar comunicação e não pode usar celular comum, só pode usar os celulares do exército russo, né? Até aí tudo bem.
O problema é que agora eles estão numa situação em que eles não têm o celular do exército russo, que é o celular que tem o sistema ERA, não funciona, então eles não conseguem comunicação em muitas situações. A comunicação está extremamente prejudicada. É curioso imaginar isso, né? Porque houve uma época nas guerras passadas, em que o pessoal tinha que usar meios muito mais, digamos, primitivos de comunicação, rádio e coisa e tal, porque você não tinha celular. Só que, naturalmente, na nossa era da informação descentralizada, até o próprio exército acaba confiando nessa existência da rede, dessa rede de comunicação, que é tão confiável, funciona tão bem, né? Só que, lógico, num momento de guerra, você começa a ter esse tipo de problema, né? Enfim, no final das contas, está gerando um monte de confusão nessa região também, né? Infelizmente, também a Ucrânia perdeu oficiais de alta patente. Esse aqui é o coronel Alexander Grywolf Okashenko. Ele era um piloto aposentado da aeronáutica ucraniana. Ele se ofereceu para voltar ativa, justamente acabou sendo abatido próximo a Kiev, né? A outra novidade que aconteceu foi que a Rússia disse que ofereceu para acabar com os ataques se a Ucrânia mudar a Constituição e ceder territórios. Então, o que a Rússia quer? Lembra, existem aqui os territórios de Luhansk e Donetsk, que são territórios que a própria Rússia começou esse movimento separatista lá, essa confusão toda, e tem a Crimeia, que também foi ocupada pela Rússia em 2014. Isso aconteceu mais ou menos no mesmo tempo. Então, no final das contas, o que a Rússia quer é a Constituição da Ucrânia atual. Ela fala em se juntar com a Europa e em entrar para a OTAN. Então, a Rússia está dizendo que se a Ucrânia mudar a Constituição dela e reconhecer as repúblicas do leste como independentes e ceder a Crimeia para a Rússia, ela para as ofensivas. É lógico que isso é bullshit, todo mundo sabe que eles não vão fazer isso. O que eles querem é assegurar um baseline de concessões enquanto está com a guerra. Então não tem nenhuma chance disso ser uma oferta válida. E também não tem por que a Ucrânia acreditar nisso daí, porque no final das contas ela está numa posição militarmente superior nesse momento. Já está virando o turno da guerra, tá? É lógico, muita tragédia ainda vai acontecer, muitas cidades ainda vão ser perdidas aí nessa história, mas a gente já vê em algumas situações essa coisa, esse mar virando a favor da Ucrânia. Eu vou fazer depois um vídeo sobre essa thread desse cara aqui, que está muito interessante, em que ele fala justamente uma análise de um analista da FSB, que é do Exército Russo, em que ele está avaliando exatamente o que está acontecendo nessa guerra, e ele está dizendo que é uma coisa trágica, né? Para a Rússia, inclusive para o mundo todo, né? Ele está dizendo que provavelmente vai ter fome no mundo a partir desse verão. Por quê? Porque a Rússia e a Ucrânia são os maiores produtores de trigo, e neste momento ninguém está produzindo nada. Isso vai gerar uma fome mundial, né? Bom, para nós aqui no Brasil isso não deve ser problema, a gente tem uma produção muito boa de alimentos aqui no Brasil, pode ser até uma oportunidade para o Brasil de avançar. Agora, trigo aqui no Brasil é pouco mesmo, trigo pode faltar. Enfim, eles continuam aqui explicando como é que está a situação, e ele explicando uma coisa curiosa, é o seguinte: um pouco antes dessa invasão, houveram vários pedidos de análise do tipo, o que aconteceria com a Rússia se acontecesse tal tipo de sanção? Esse cara é um cara de inteligência, um analista da FSB, então, ou seja, ele fazia justamente esse tipo de relatório. E o que ele conta aqui, olha só, a gente faz, para fazer você está estudando um modo de ataque, e você está sendo chamado que isso é apenas hipotético. Então, você não precisa estressar os detalhes, você entende que aquele relatório é apenas para algum burocrata fazer o checkbox lá, dizer, olha, fiz a análise disso aqui, e a conclusão da análise precisa ser positiva para a Rússia. Ou seja, eles sabem que se um analista do FSB, eles botam um cenário de guerra hipotético para o analista analisar. Se ele falar um resultado que é ruim para a Rússia, ele está arriscado a ter problema, você pode ser interrogado por não estar fazendo um bom serviço, você tem que dizer que as medidas necessárias são perfeitas e que a Rússia consegue sair do outro lado disso daí. E, ou seja, no final das contas, aquilo é bullshit, é besteira. O que os analistas estão fazendo ali é besteira. Eles não estão fazendo uma análise real da situação hipotética que foi colocada para eles. Só que, aparentemente, o topo das Forças Armadas estava levando essas coisas a sério, né? Então, por exemplo, agora quando
Quando acaba que aquela análise hipotética se torna realidade, a nossa análise feita é totalmente trash, ou seja, se o cara não tem liberdade para dizer que a Rússia vai se dar mal, para dizer que aquilo ali vai ser ruim para a Rússia, ele acaba dizendo que vai ser bom para a Rússia. Só que agora aquele troço ali é lixo, não serve para nada. Então, ele está falando aqui que esse é o problema do segredo em excesso. Está todo mundo sendo tirado fora, apenas a alta cúpula do exército lá sabia dessa invasão da Ucrânia. Todo mundo achava, inclusive no próprio exército russo, que não haveria invasão da Ucrânia. Aí você fica nessa situação, porque você está, na verdade, atuando num hipotético, tão hipotético que o pessoal não levou a sério. Então, no final das contas, embora o alto comando esteja convencido que tinha todas as armas para invadir a Ucrânia e conseguir fazer a deposição do Zelensky, no final das contas não foi isso que aconteceu. As análises que eles tinham seriam muito ruins, né? Bom, ele está falando do Kadyrov, que é o tchetcheno, lembra que teve aquele forças especiais da Chechênia que vão lá e vão fazer acontecer e coisa e tal? E ele está reclamando porque ele não recebeu informações suficientes da FSB, o esquadrão dele foi totalmente destruído antes até de conseguir lutar alguma coisa, foi explodido em pedaços. E isso está gerando a desconfiança de que existem vazamentos da FSB para a Ucrânia. A Ucrânia tem espiões dentro do exército russo, é a suspeita deles por conta dessa destruição do esquadrão do Kadyrov lá na Ucrânia, né? Bom, segundo ele, a Blitzkrieg colapsou totalmente. É impossível completar a tarefa. Se o Zelensky e os seus partidários fossem capturados nos primeiros 3 dias, e os principais prédios e órgãos do governo também fossem capturados, eles esperavam que ele fosse obrigado a ler uma rendição, né? Isso seria o ideal. Agora, como é que eles vão fazer isso? Mesmo se removerem Zelensky agora, quem vai assinar qualquer coisa? Porque o que acontece? Lembra que eu falei para vocês do Medvedchuk, que era o opositor ao presidente atual da Ucrânia, e que era pró-Rússia e não sei o que lá, e estava ganhando popularidade, estava brigando muito e coisa e tal? Pois é, ele fugiu. Ele fugiu da Ucrânia. O Zelensky ficou lá. Ele fugiu da Ucrânia. Por que ele fugiu? Porque lembra que ele estava montando um partido pró-Rússia? Sabe o que aconteceu com esse partido pró-Rússia? Declarou apoio ao Zelensky. E está na guerra, entrou na guerra também a favor do Zelensky. Ou seja, a Rússia conseguiu destruir todas as iniciativas que haviam na Ucrânia de forças pró-Rússia. Porque, lógico, eles atacaram o país diretamente, estão destruindo cidades inteiras, atirando em civis, fazendo coisas absurdas lá. No final das contas, ou seja, agora não tem mais ninguém que seja pró-Rússia na Ucrânia. Está todo mundo a favor da Ucrânia e contra os russos. Eles conseguiram piorar a situação. E aí ele fala que agora, como é que a gente vai fazer? Vai ter que ocupar para sempre. Se a gente for ocupar a Ucrânia, vai ter que ocupar para sempre. Porque se botar um puppet, né, um boneco de uma marionete russa lá no poder, vai ser tirado em 3 segundos, porque não tem apoio popular nenhum, não tem apoio nenhum no governo russo, nas forças armadas russas, né? Então, ou seja, a expectativa da Rússia, parece, foi toda baseada em relatórios de análise que eram feitos pelo FSB, mas que ninguém no FSB, ninguém no exército russo acreditava que de fato aquilo iria acontecer. Então o pessoal optou pela coisa mais simples, que é fazer aquele relatório tradicional pró-Rússia, e isso foi municiando o pessoal que toma a decisão com análises erradas, com análises superestimadas, e agora eles entraram nesse problema, né? Bom, eu não vou falar sobre toda essa thread aqui, porque tem muita coisa aqui, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso mais tarde lá no Visão Libertária. É bem interessante isso daqui, né? E, bom, do lado da Rússia, você tem o mesmo problema que eu falei para vocês, continuam cada vez mais difícil, até alimentos já está faltando do lado russo, devido justamente às sanções do resto do mundo, né? Isso tende a se agravar. Como o cara falou ali, no verão vai ter problema de fome na Rússia, se não houver alguma mudança muito rápida nessa posição aí, né? Outra coisa que ele fala mais aqui adiante é que ele não descarta a possibilidade da Rússia começar uma briga direta com a OTAN por conta das sanções. Uma briga que eles sabem que vão perder, mas que eles não têm alternativa a essa altura, a não ser começar isso. Vamos ver se isso daí, eu espero sinceramente que não aconteça. Enfim, o que a gente tira disso daí é que os russos estão cada vez menos coordenados, cada vez mais desesperados e cada vez mais longe do objetivo. Eles não têm mais como ganhar essa guerra, como eu falei, mesmo que tirem os Zelensky, vão botar quem lá? Não tem mais ninguém na Ucrânia que seja pró-Rússia no final das contas. E, segundo a análise, já tem muita gente no alto escalão do exército discordando dessa posição
achando que não tem jeito, que a coisa foi para o saco, que o ideal agora é voltar atrás. E talvez seja exatamente isso que a Rússia está tentando fazer aqui. Dar um jeito de voltar para trás, ainda ganhando, preservando alguma coisa. Talvez seja exatamente isso. A Rússia está piscando. Já viu que não tem como ganhar essa guerra. Quem sabe consegue alguma coisa no final das contas, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.